Rabino, eu sou judeu, a pergunta de hoje, mas eu não posso abraçar a religião judaica, porque a religião é a causa de todas as guerras. Eu acredito num mundo pacífico, um mundo tranquilo. E finaliza, será que não seria melhor então um mundo sem religião? Vocês acham uma pergunta boa? É muito boa, muita gente pensa assim. Muita gente pensa assim. Então, rejeitar o judaísmo, porque você acredita em paz mundial, seria igual você falar que você não vai entrar no restaurante japonês porque você gosta de sushi. Não faz sentido. Quando você diz que você... Não entenderam? Restaurante e sushi vão juntos. Restaurante japonês e sushi vão juntos. Assim como o judaísmo vai junto com a paz. O natural do ser humano é a guerra. E eu vou me explicar. O natural do ser humano, da humanidade, é o mais forte prevalece. E quem foi que trouxe essa visão, esse conceito que hoje muitos levantam a bandeira, Baruch Hashem, da paz mundial? Quem trouxe isso para o mundo? Quem foi o primeiro homem que falou sobre paz? O profeta Isaías. O profeta Isaías que conseguiu visualizar um mundo onde vai existir uma época, vai existir uma era pacífica. Há muito tempo, o profeta Isaías já estava vislumbrando esse momento. E se não fosse religião, a humanidade ia encontrar outras coisas para brigar. Você não briga por uma vaga para estacionar o carro e qualquer outra besteira. O ser humano, por natureza, não é fácil. Todos nós nos incluímos no ser humano. E se você sabe ou não sabe, concorda ou não concorda, a ideia de paz é uma ideia bíblica. Isso surge da Torá, isso surge do Tanakh, isso surge dos nossos profetas. Com certeza, a religião foi usada por muitos e ainda é usada, infelizmente, de uma forma errada. Com um pretexto para guerra, pretexto para ódio, pretexto para muita coisa. Mas não é por isso que nós devemos acabar com a religião. É igual você abolir o futebol porque tem um jogador que fez algo de errado. E se você procura algum fator forte para trazer a paz mundial, só pode ser o fato de acreditar que todos somos filhos de Deus, que todos somos criados à imagem divina. Então a religião só pode ajudar, o judaísmo especificamente, só pode ajudar para trazer paz para o mundo. A pergunta é boa, mas a resposta é melhor. Se a pergunta surge, é porque nós não entendemos o que é religião, nós não entendemos o que é judaísmo, o que significa a Torá. Desde os primórdios, quando Caim matou Abel, o mundo convive com o derramamento de sangue. Então, nós estamos falando da primeira geração que nasce. Os primeiros seres humanos. Adão e Eva foram criados por Deus. Mas os primeiros que nascem, Caim e Abel, Caim mata Abel. E se vocês lerem qualquer livro de história, estudar um pouquinho da história, você vai ver que sempre foi algo legítimo guerrear para conquistar o meu espaço, os meus direitos. Não tem explicação diferente. Por que você está em guerra? Porque eu quero este lugar, porque eu quero impor a minha ideia. E isso era motivo suficiente, por milênios, esse foi motivo suficiente para eu justificar o meu comportamento. Que nem nós temos hoje. Na selva, onde, como diz o Talmud, Kol de Alim Gavar, quem é mais forte prevalece, por milênios, assim foi a nossa humanidade. Quem é mais forte prevalece. Vamos ver então qual que é a visão judaica da paz. Vocês acham que o judaísmo é a favor da paz ou a favor da guerra? Da paz. Será? Vamos estudar.
não podemos responder tudo muito rápido. A gente tem que ver as fontes. Há controvérsias. Então vamos ver algumas fontes. Primeiramente, existe uma lei. Não posso falar o nome Shalom no banheiro. Sabe onde é essa lei? Não, não sabia. Não, você pode falar. Até em hebraico, quando você fala com alguém, Shalom, não pode falar dentro do banheiro. Por quê? Porque a gente não fala o nome de Deus no banheiro. E Shalom é um dos nomes de Deus. Então, começa por aí. Um dos nomes de Deus é Shalom. A base do judaísmo, a base da Torá oral, é a Mishnah, que é a base do Talmud. Como que finaliza todo esse estudo, todo o desenvolvimento da Torá oral? Finaliza com essa frase: Lo matzah kadosh baruch hu kli machzik bracha le Israel ela shalom. Hashem não encontrou um recipiente mais propício para poder trazer brachá, para poder trazer as bênçãos, do que a paz. Diz o Maimônides, porque a Torá foi dada Lasot Shalom Baolam, para trazer paz para o mundo. Esse é o objetivo da Torá. Como nós finalizamos o Kadish, você Shalom, normalmente pede Shalom. Como nós finalizamos a Amidah, a reza central todo dia, pedindo por Shalom. Então a nossa oração, nossa vida, nosso estudo sempre é focado em torno da paz. Agora eu volto à minha pergunta. Será que o judaísmo, então, ele é a favor da paz ou ele é a favor da guerra? É perigoso falar que nós somos a favor da paz, porque isso se tornou uma forma muito banal. Eu sou a favor da paz, todo mundo é a favor da paz hoje em dia, mas o que significa paz? Fazer paz com o inimigo é muito complicado. O que significa paz? Paz significa eu me curvar para ele? Onde está a paz? Quando todo mundo tem que pensar igual, isso é paz? Hoje em dia não é o tema de hoje, mas está um pouco deturpado essa noção, onde que para nós vivemos em harmonia, todos têm que pensar igual, todos têm que se comportar igual. Então, homem e mulher são iguais e assim por diante. Isso não significa paz. Paz significa que cada um continua com a sua individualidade, cada um continua com suas características e nós convivemos em paz. Uma forma muito fácil de fazer paz é matar meu inimigo. Então, nós estamos em paz. Eu posso matar ele fisicamente, eu posso matar ele emocionalmente, espiritualmente, e está resolvido. Isso não é paz. E o judaísmo deixa muito claro. Às vezes precisa de guerra. Aquela regra famosa do Talmud. Se alguém vem te matar, você mata ele primeiro. Então, legítima defesa, isso surge do Talmud. Como todas as leis, todos os códigos de leis, ética e moral, tudo surge do judaísmo. Então, há milênios, já está claro para os nossos sábios, se alguém vem te matar, tua vida vem em primeiro lugar. E às vezes, esticar a mão para a paz com seu inimigo, ele entende isso como um sinal de fraqueza, ele vai te atacar mais. Nós temos a situação ideal e nós temos a situação real. A situação ideal é paz. Agora, às vezes, a situação real é guerra. Quando teve a guerra de 73, o Rebbe de Lubavitch, de Nova York, estava conduzindo espiritualmente e fisicamente essa guerra. Vários dos estrategistas de Israel tiveram reunião com o Rebbe para saber o que fazer. E o Rebbe estava implorando, vamos até Damasco. Fiquem algumas horas em Damasco e a situação vai ser diferente. Eles vão mostrar firmeza e vai evitar muito derramamento de sangue no futuro. Vai ser um catalisador para a paz. O exército estava pronto. Infelizmente, os políticos, como sempre, não escutaram. Sempre teve esse conflito até hoje entre o exército de Israel, entre o pessoal da defesa e os políticos. Então, nem sempre o que interessa a política, interessa o que realmente vai proteger o nosso povo. E o Rebbe estava falando, mostra a firmeza. Agora é hora de guerra, vai até o fim. É proibido pelo judaísmo parar uma guerra no meio. Se tem um objetivo claro e determinado, ele deve ser concluído. Só que nós sabemos que a guerra não é a situação ideal. Tanto é que o rei Davi, que ele travou muitas batalhas e guerras, e não foi porque ele era uma pessoa briguenta. Ele estava defendendo nosso povo. Golias era uma ameaça ao nosso povo e assim por diante. Por ele sujar a sua mão com sangue, na hora que foi
momento de construir o templo, Deus fala para ele: eu sinto muito, mas você não vai poder construir o templo. Porque o templo representa o shalom, a paz, a situação ideal. Então uma mão cheia de sangue não pode construir o templo. Mas eu fiz tudo. Sim, você preparou. Eu te agradeço. Você preparou o terreno para poder construir o templo. Sem você não poderia existir o templo, porque era um caos. Você preparou para o seu filho, que o nome dele é Shlomo, Shalom Ayab Amav. Porque o nome dele é Shlomo, vem de Shalom. A melhor época do nosso povo, da história, foi o rei Salomão. Ele não precisou procurar ninguém para fazer paz. É dito que todas as autoridades, todos os reis e rainhas e líderes do mundo todo foram até o rei Salomão pedindo para fazer pacto com ele. Então, essa é uma forma ideal, onde você não precisa lutar para conseguir o que você quer. Você é tão forte, tua mensagem é tão poderosa, que todos acabam aceitando. Quais são os problemas da guerra? Primeira coisa, tirar a vida de alguém. E a vida é muito sagrada. A vida de todo ser humano, a vida de todos os seres. Vamos entrar aqui na questão de não é matar, a gente não pode matar animal. Nós podemos comer porque existe um processo de um reino alimentando o próximo reino, existe o processo de shritá, o abate ritual, que é elevar o animal, não é o tema de hoje. Mas matar é proibido e destruir qualquer ser. Eu não posso pegar uma folhinha porque eu estou afim agora de ficar esfarelando aquela folhinha. Isso é proibido. Eu tenho que cuidar de tudo que existe no mundo e muito mais um ser humano. Eu não posso matar e tirar uma vida. O segundo problema de guerras é que você ganha a guerra e perde a batalha. Quando você ganhou uma guerra, você não convenceu ele a pensar igual a você. Você forçou, mas você manteve e mantém um conflito, um desentendimento no mundo. E nós queremos paz. Paz não significa eu te render. Paz significa vivermos em paz. E o mais importante de tudo é que o objetivo divino é um mundo pacífico. Por que Deus criou o mundo? Será que Deus criou o mundo para esse mundo caótico que nós vivemos? Alguém já parou para pensar por que Deus criou o mundo? Deus criou o mundo para a gente poder viajar e conhecer o mundo todo? Qual que é o objetivo por trás? Para comer sushi? Por que Deus ele criou o mundo? Deus ele criou o mundo para ser um mundo perfeito. E esse mundo perfeito depende de cada um de nós. Vocês acreditam nisso? Sim ou não? Depende. Já aprendeu que não responde direto assim. Fala. O mundo, eu acho que é perfeito. Sim. Você acha que o mundo é perfeito? O mundo é perfeito. Tudo é, às vezes a gente não entende as razões das coisas, os porquês. Então tudo faz parte de uma perfeição, né? Sim. Divina. Bom, você já está indo muito profundo, então vamos explicar o que você está querendo dizer. Está no caminho, tá certo? A dinâmica, né, de positivo, negativo, de transformação, de repente, o conceito do mundo correto é esse, coisa em movimento, né? Eu vou passar para a próxima pergunta. Rabino, você fala que Mashiach está chegando, o mundo está se preparando para uma era de paz. Talvez isso se deve porque você não vê televisão, não está antenado nas mídias sociais e você fica focado naquilo que o Rebbe falou há muitos anos atrás, você não sabe a realidade. Uma pergunta? Não levei no pessoal. Posso não ver televisão, não preciso ver televisão. E também não adianta ler jornais. Vou perguntar aqui para o nosso jornalista, o que está escrito no jornal é verdade? Nem sempre. O Rebbe dizia que nada é verdade no jornal, nem a data, porque foi impresso ontem.
Então aqui a gente tem duas ideias errôneas que podem nos confundir. Primeira coisa, a gente acha que o mundo pacífico vai vir através dos humanistas e dos movimentos pacíficos. Então, vão ser grupos organizados que vão se juntar no mundo todo e vão criar um grupo de WhatsApp, vão criar um Facebook e assim eles vão conseguir transformar a humanidade toda. Como tem vários jovens idealistas que pensam nisso. Então, o ser humano realmente resolve muitos problemas, mas ao mesmo tempo cria vários novos. Se nós vamos esperar o ser humano trazer essa paz mundial, desiste. Então, só ficar um pouquinho mais velho e maduro, você vai desistir. Vamos encarar, então, a vida e o mundo, que um pouco que o Marcos estava querendo falar, de um outro prisma. Vamos analisar uma gravidez, uma gestação. Então, o homem que não entende nada que a mulher passa, ele olha de fora e vê a mulher tá toda hora com enjoo, com mudanças de humor, o corpo inchado, e ele olhando de fora não entende o que está acontecendo. Baruch Hashem, agora existe o ultrassom, ele pode acompanhar um pouco, e ele vai ver que existe algo maravilhoso, um feto se desenvolvendo. Uma nova vida ganhando forma. Um outro exemplo, vou trazer alguns exemplos. Você vai para o Teatro Municipal, está esperando aquela bela orquestra, sinfonia, e de repente você chega um pouco antes do tempo e tem aquele treino, cada um ajustando o seu instrumento, e dá um barulho insuportável. Mas na hora que o maestro levanta e dá o sinal, começa uma bela sinfonia. Querem mais exemplos? Um teatro, você chega antes e vê toda aquela preparação, aquela bagunça, vê um pintor, um monte de tintas jogadas. Antes de você ter o resultado final, você vê um caos. Véspera de Pesach numa casa judaica, depois chega no Seder, você é convidado, apenas não sabe tudo o que teve de preparação e como estava a cozinha 2 minutos antes de você chegar. O mundo é um processo. E esse processo ele começa em Bereshit, com a criação do mundo. O que está escrito? Quem lembra um pouquinho lá da criação do mundo? Veruach Elokim erachefet al penei hamayim. Está escrito que o Espírito Divino pairava sobre a terra. O que quer dizer Espírito Divino? O que é Espírito? O que está acontecendo? Dizem nossos sábios, Espírito é Zu Rucho Shel Mashiach. Esse é o Espírito de Mashiach. Mashiach estava nascendo, porque o objetivo do mundo é um mundo perfeito. Um mundo sem guerra, um mundo sem ódio, todos os problemas que nós conhecemos. Só que existe um processo. O processo ele começa com a criação do mundo. Tem uma falha. Adão e Eva trazem o mundo para um retrocesso, onde começou um processo para trazer esse mundo para a perfeição. Esse mundo chega na sua perfeição no Sinai, na entrega da Torá. Mas infelizmente ele dura apenas algumas horas. E depois o mundo só vai estar perfeito quando nós acabarmos. Quando acabar essa gestação. Uma gestação longa. Mas nós estamos nos preparando. Assim como sexta-feira, a véspera do Shabat, momento de preparações intensas para o nosso jantar e para o almoço do dia seguinte, nós preparamos tudo na véspera. O mundo está se preparando mais intensamente para esse momento. E nós não sabemos como vai acontecer igual, nós não entendemos como que aquele feto tão grande que você viu no ultrassom vai passar por um espaço tão estreito. Mas eventualmente acontece e nasce. Mais cedo ou mais tarde, e nós entendendo ou não, vai nascer essa nova luz, a nossa nova era que é Mashiach. E colocando um pouco na visão da Kabbalah, um dos nossos maiores cabalistas, o Arizal, o Yitzhak Luria, ele diz o seguinte, que a grande missão do ser humano é desbloquear o mundo. O mundo ele está bloqueado. Nós temos senhas para desbloquear.
cada objeto, cada encontro, cada situação que acontece no mundo, ela está bloqueada e nós temos que encontrar a faísca positiva que existe dentro daquele objeto, daquela situação. Nós temos que elevar. E cada um faz a sua parte, e cada objeto cria a sua música, sua nota musical. E depois todos juntos vai ser a bela sinfonia. Agora nós estamos no caos, porque falta o maestro. Mas na hora que chega o maestro, tudo isso daqui vai entrar em perfeita harmonia. Como diz o profeta, que quando o Mashiach chegar, vai ser despejado o espírito de profecia sobre todos nós. O que quer dizer profecia? Para ser um profeta, hoje em dia, todo mundo pode ser profeta, diz Maimonides, mas ele coloca todos os pré-requisitos, então já não fica bem todo mundo. Você precisa se despir de todo o ego, de todos os pensamentos, falas e comportamentos negativos. Você precisa meditar por algumas horas, comer pouco e assim por diante. Tem vários pré-requisitos e principalmente estar alegre, dito que a profecia não recai sobre ninguém que está triste. Isso era um privilégio de poucos. Mas quando o Mashiach chegar, todos nós vamos ser profetas. Nós vamos enxergar o mundo de uma forma diferente. Então Marcos falou que ele consegue enxergar que o mundo está bem. E vamos ver, então, para quem gosta de ciência, quem gosta de história, quem gosta de estatística, de números, vamos colocar em números. Eu quero só falar uma coisa antes de falar dos números. Existe uma profecia muito interessante do Zohar. O Zohar, livro básico da Kabbalah, quando ele fala na Parashá de Noach, então todo mundo conhece a história de Noach, que teve o dilúvio. O que diz a Torá sobre Noach? Que foi no ano 600 da sua vida, ele tinha 600 anos, que se abriram as comportas do céu e da terra. O dilúvio, certo? Nós tivemos água vindo de cima e água vindo de baixo. Diz o Zohar. O Zohar foi escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai há 2000 anos. No ano 600 do 6º milênio, vão se abrir as comportas do céu e da terra. E lá ele diz: eu abri as comportas do céu, que vão se revelar para o mundo os conhecimentos profundos do judaísmo, a mística judaica. E vão se abrir as comportas da terra, que vão ter inovações incríveis no mundo. Quando que começou o 6º milênio? 1240. Quando começou o ano 600? Quando começou o 6º século do 6º milênio. Então, vai de 1740 a 1840. O que aconteceu nessa época? Revolução Industrial. O que a Revolução Industrial nos trouxe? Até a Revolução Industrial, as crianças viviam mais ou menos até 6 anos. A idade, a expectativa de vida era em torno de 30 anos. Quase ninguém sabia ler e escrever. E o resto vocês podem ler no Wikipedia. E as civilizações apareciam e desapareciam. A partir da Revolução Industrial, parece que começou uma nova época, que cada vez progrediu mais. Mas o ponto não é falar da grandeza da Revolução Industrial, é falar o que o Zohar diz. No ano 600, no 6º milênio, 6º século, 6º milênio, vai começar a preparação intensa para o Shabat. O Shabat é o ano sabático, significa a paz mundial. Então todos esses sinais, tanto da Revolução Industrial, como da mística que se tornou acessível, nasceu o Hassidismo, isso tudo é uma preparação para nos trazermos para essa era que todos nós almejamos. E a tecnologia nos faz possível toda essa aproximação. Hoje a gente pode chamar esse planeta, esse mundo tão grande, de um pequeno shtetl. Você sabe em um segundo o que está acontecendo no mundo todo. Antigamente, se tivesse um massacre em um vilarejo, quem sabia disso? Hoje todo mundo fica horrorizado. E é um bom sinal. Significa que todos nós estamos cientes e conscientes da importância da paz.
Esse é o primeiro ponto que eu falei que era um conceito errado que nós temos na cabeça. Nós achamos que o mundo vai ser um bando de pessoas bem intencionadas que vão trazer a paz mundial. Não. Nós podemos preparar o mundo, mas o mundo só vai estar perfeito quando chegar o maestro, quando chegar o diretor do filme e falar que está na hora de começar. Nós estamos colocando cada peça no seu lugar. E o ponto que eu quero falar é que o mundo sim está se preparando para essa época. Tem um artigo que eu imprimi de uma revista americana perguntando: vocês acham que o mundo está violento? Mais violento do que nunca? A resposta é no way. De jeito nenhum. O mundo está cada vez mais pacífico. A questão é que na Primeira Guerra Mundial nós tínhamos fotos. Na Segunda Guerra Mundial nós tínhamos filmes. Na Guerra do Vietnã já tínhamos no dia seguinte os vídeos correndo. E hoje nós não somos mais telespectadores. Nós somos os próprios repórteres. Eu quero só ler para vocês o que escreveu o capitão Julian Grenfell no seu livro Poets of the Great War. Estamos falando de 1940. E ele reflete qual que era o pensamento da humanidade não muito tempo atrás, 1914. Eu adoro guerra. Para mim é igual um grande piquenique. Eu nunca me senti tão bem e tão feliz. Não vou nem continuar. É 14 ou 40? 14. Mas... Quê? Foi escrito em 40. Não, desculpa, 1914, falei errado. 1914. Mas em 1940, depois da Segunda Guerra Mundial, ninguém mais pensa assim, eu espero. Até então, o mundo glorificava a guerra. E quem era o melhor país, quem era o rei mais poderoso, ele conseguia destruir mais. Ele tinha um poder maior. Hoje, o mundo está abraçando a paz. Colocando em números, na Primeira Guerra Mundial nós tínhamos... Não, na Segunda Guerra Mundial nós tínhamos 5,5 milhões de mortes por ano por guerras. Na Guerra Fria, 1950 a 1989, baixou para 180 mil, de 5,5 milhões para 180 mil por ano. Na década de 90, baixou para 100 mil por ano. E hoje, nós já estamos em 50 mil por ano. O número de mortes por guerra por ano. Alguns dados interessantes. A Organização Mundial da Saúde diz que nos últimos 20 anos a pobreza extrema foi reduzida em 50%. O cuidado com a saúde que é oferecido para a população mundial, em 1970, só 5% das crianças tinham vacinação contra as doenças mais perigosas. Em 2000, já era 85%, então já deve ser mais. O professor, que é um professor doutor de psicologia na Universidade de Harvard, Steven Pinker, ele fala o seguinte: qual que é o motivo que o mundo está mudando? Ele acha que a primeira coisa não é uma questão só técnica. Ele acha que também existe uma mudança de... Como chama isso? De paradigma. Antes, cada um achava que eu vou me dar melhor destruindo o próximo. Hoje as pessoas já entenderam, principalmente pelas questões de relações comerciais, que eu estou afetando um potencial ou um atual cliente, atacando um país vizinho. Isso acaba afetando diretamente. Então, eu ferindo o outro, eu estou ferindo a mim mesmo. Segundo motivo, ele diz que os pactos mundiais, não estou falando que é bom ou não a ONU ou a União Europeia, mas a ideia é boa. Na prática, não sei se eles fazem o que eles deveriam fazer, mas a ideia é boa de países se unirem em prol da paz. Você tem o Tribunal Internacional, e assim por diante. Você tem, hoje, o mundo se preocupando com a paz. O avanço da medicina que possibilita ter uma vida mais longa, então a vida ganhou mais valor. Então a gente preza mais pela vida nossa e dos outros. E também o avanço da tecnologia que permite nós termos mais contato com
talvez, potenciais inimigos que antes seria incomunicável, hoje a gente pode se comunicar através do avanço da tecnologia. Parece que eu estou falando de política, de história, mas isso aqui é muito relevante para a nossa vida, para entender que o mundo está se aproximando de Mashiach. E agora vamos ver o que aconteceu nas últimas décadas. Alguém já ouviu falar aqui? Não, me entendam, eu não estou falando que o mundo está pacífico. Em 2016, o mundo todo gastou 2 trilhões de dólares com segurança. Para entender que é uma questão, o terror é uma questão, ISIS e assim por diante. Mas o ponto é que o mundo em geral, talvez o mundo civilizado, ele está preocupado com a paz. A coisa mais incrível foi o START. Já ouviram falar do START? Strategic Arms Reduction Treaty. Foi o tratado de redução de armas estratégicas. Foi o acordo bilateral dos Estados Unidos e da União Soviética, assinado em 1991, e entrou em prática em 94, onde uma coisa incrível, 2 potências mundiais, eles entram em acordo de diminuir as armas e exterminar armas e como chama isso? Arsenal nuclear que eles tinham. Imagina. Eles colocaram limites, quantos tanques e quantas vamos falar isso? Ogivas cada um tem que ter. Então, uma coisa incrível. Nunca se imagina, desde a época de Caim e Abel, nunca existiu isso na história, onde países estão prontos a abrir mão de guerra do seu arsenal. E depois, em 2010, isso é renovado por Obama e assim por diante. E eu não vou entrar em todos os discursos, mas vale a pena ler os discursos, porque, de certa forma, se líderes de potências mundiais estão falando nesse tom de paz e de procurar o bem-estar do mundo, isso significa que o mundo está mudando. E é isso que o profeta ele diz há muitos anos atrás. Vai chegar um momento onde vai chegar um momento onde um povo não vai levantar a espada para o outro e não vai ser mais necessário estudar sobre guerra. A ONU colocou isso daqui na parede deles. Profecia de Isaías. E isso está acontecendo. Nós estamos preparando, não quer dizer que vai depender de nós. Não somos nós que vamos trazer a paz mundial. Precisa do maestro, mas nós nos preparamos e podemos ajudar o mundo a chegar mais perto disso. E como diz lá o profeta Isaías, vai vegar Ze'evim Keves, que vai habitar o cordeiro com os leões, com os lobos. Tem uma discussão se isso significa no literal, que vai ter paz entre os animais também, ou se é entre os povos, mas com certeza entre os povos vai existir paz. Parece uma coisa muito longínqua? Não, estamos cada vez mais próximos. Cada vez o mundo está se aproximando. Nós estamos muito perto do nascimento. Estamos muito perto do momento onde o show vai começar. A harmonia, a sinfonia, está tudo pronto. Cada um tem que só afinar um pouquinho mais o seu instrumento. Mas antes de finalizar, a gente falou muito sobre paz mundial. E aqui pessoas simples como nós estamos nos perguntando, eu não sou presidente dos Estados Unidos, eu não sou presidente nem do Brasil, eu não sou representante de nenhuma organização, o que isso daqui afeta a minha vida? Então, a primeira coisa, isso muda a nossa perspectiva de mundo. Nós enxergamos o mundo como um mundo violento, um mundo caótico, e é impossível ter Mashiach. Nós começamos a ver que o mundo está caminhando, está no processo. Como eu escutei uma vez um professor meu, ele disse uma coisa brilhante. Hoje em dia já tem outras técnicas, mas naquela época, não sou tão velho, mas naquela época a piscina ainda era limpa com aquelas redes. Então o que você fazia? Você ia jogando toda a sujeira para cima da piscina e depois você passava aquela rede. Aí chega alguém que não entende do processo e fala, você está sujando a piscina. Estou vendo cada vez mais sujeira. Pô, calma, espera um pouquinho. Não, você está sujando, para de sujar. Espera. Quando ela estiver bem suja, é sinal que toda a piscina está limpa. Agora só basta você passar aquela peneira e você vai conseguir ver aquela água pura. Assim também o mundo está cada vez mais
pronto. O mundo está cada vez mais limpo. Nós estamos há milênios trabalhando para tirar essa poeira. E a poeira cada vez está chegando cada vez à superfície e a gente só enxerga a superfície. Então nós não estamos enxergando que o mundo está pronto para Mashiach. Mas uma pessoa igual o Rebbe, uma pessoa iluminada, falou: o mundo está pronto para Mashiach. A criança está pronta para nascer. E se ela não nascer por parto normal, vai ser cesárea, mas ela vai nascer. Mas o importante é trazer para a nossa vida. A nossa vida, nós podemos viver com Mashiach. Nós podemos viver uma época pacífica. Então, em vez de ficar lutando pela paz mundial, que talvez a gente não consegue, vamos trazer paz para a nossa casa. Vamos trazer paz para o nosso convívio. E para isso acontecer, a primeira coisa, a gente precisa trazer paz interna. Se eu não estou bem comigo mesmo, eu não posso estar bem com o próximo. Como eu posso estar bem comigo mesmo? Então, eu tenho que lidar com o meu conflito. E o conflito judaico é bastante difícil. Nós temos, como nós já falamos várias vezes aqui, nós temos o nosso lado animal e o nosso lado divino. E é um conflito eterno entre o certo e o que eu estou a fim de fazer. Tenho que procurar uma calma interior. Então, essa paz interior, ela vem através do estudo. Essa paz interior vem através da conexão espiritual. E no momento que eu atinjo essa paz interior, no momento que eu consigo estar bem comigo mesmo, eu tenho que procurar agora estar bem com o próximo. E se precisar de guerra, eu estou pronto para a guerra. Guerra, eu não estou falando matar ninguém, no sentido que às vezes eu tenho que afastar de certa pessoa, afastar de certo ambiente nocivo. Faz parte às vezes. Mas eu não posso viver em conflito. É escrito, nossos sábios dizem, que todo aquele que marzik, aquele que mantém o desentendimento, ele está transgredindo uma proibição da Torá. Qual é a proibição? Está escrito: não seja igual Korach. Que Korach é aquele que provocou, percebeu que estava errado, mas ele queria se mostrar certo até o final. Ele não teve a humildade de falar: eu estou errado. E não procurou fazer a paz. Mesmo que Moshe foi humilde o suficiente, ele não teve humildade de fazer a paz. Então, ter como princípio: eu não gosto dessa pessoa, ele não serve, isso daqui não é um princípio judaico. Às vezes, se afastar de certas situações, certas pessoas, para o bem dos dois, às vezes, é importante. Mas manter o desentendimento, isso não é a forma judaica. Eu devo buscar sempre fazer a paz. Principalmente um dos grandes conflitos da nossa geração, que é a paz no lar, a paz entre o casal. É escrito que Deus está pronto a abrir mão do seu nome para que tenha paz entre o casal. Vocês imaginam? Pegar um Sefer Torá, pega a Torá e joga no mar. Alguém tem coragem de fazer isso? Deus fala: apaga o meu nome dentro do templo, quando tinha uma suspeita de traição, para fazer paz entre o casal. É dito que Deus ele pedia para apagar um pergaminho, como se fosse uma mezuzá, um Sefer Torá. Coloca dentro da água, apaga. Prefiro que apague meu nome do que tenha conflito entre o casal. Então Deus está pronto a abrir mão de tudo para que tenha paz. Porque o nosso princípio é a paz. Se precisa de guerra, às vezes a gente usa a guerra. Então o judaísmo é a favor da guerra? Não. Mas às vezes é necessário. Mas o objetivo final para que esse mundo foi criado, Lasot Shalom Baolam. Esse é o objetivo que o mundo foi criado. Uma coisa bonita, o cumprimento judaico, quando você vê alguém, você fala Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. E o que o judeu responde? Aleichem HaShalom. Então, nós somos do contra, né? Um falou Shalom Aleichem, responde Aleichem HaShalom. Que negócio é esse? Um falou Shalom Aleichem. Por que já tem que começar brigando desde o início? Já começa, ele fala uma coisa, você fala o contrário. Mas o Rebbe explica isso de uma forma brilhante. Porque quando eu falo Shalom Aleichem, eu começo com paz. E quando ele fala Aleichem HaShalom, ele acaba com paz. Porque a nossa vida tem que começar com paz e tem que acabar com paz. O mundo começou com paz e vai acabar com paz. O ser Shalom Ibramav, ou Yasser Shalom Aleinu. Então, aquele que faz a paz no céu, que ele possa ajudar até a paz na terra, que seja muito em breve. Amém. Amém. Muito obrigado. Alguma pergunta? Eu lembrei de uma frase Sim. da Golda Meir. Sim. Eu prefiro críticas do que condolências. Prefere críticas do que condolências. Ótimo. Isso daqui está escrito que a pessoa cresce.
Tzedakah sabe aceitar uma crítica construtiva. Agora, gozado, né? O que você falou, né, é totalmente correto, né? Inclusive em números, né? Mas talvez um paradoxo, né, que apesar dessa contínua melhoria da paz, vamos falar assim, mas Israel é um lugar que habita a guerra, né? Paradoxo aí, né? Eu não vou entrar nisso porque as pessoas levam isso como uma questão política, mas o Rebbe deixou claro, foi a questão que eu falei de Damasco. Enquanto nós estávamos convictos do nosso direito, então teve paz. Agora, no momento que a gente mostrou fraqueza, a gente perdeu. Então, que nem eu disse, a paz é um ideal, sim, mas acordo de paz com terroristas só mostra fraqueza e acabou com nós. Mas é um tema à parte e não vai adiantar nós humanos resolvermos isso. Isso é uma profecia, já é dito que esse conflito vai existir até Mashiach chegar. Então, nós podemos evitar a paz apenas fortificando a nossa identidade e termos certeza dos nossos direitos. Sim. Deixa eu falar uma coisa para você. Você falou, uma das coisas que você falou foi que a evolução da medicina e da ciência estava ajudando a prorrogar a vida das pessoas. Sim. Estava deixando as vidas mais longas. E agora, com esse problema que eu tive com a minha mãe, eu, conversando com um amigo meu, ele falou exatamente isso. Porém, isso tudo não ajudou a melhorar a qualidade de vida da pessoa. Você vive mais, mas você não tem qualidade de vida. Bom, o que significa qualidade de vida? Hoje em dia as pessoas têm banho quente, têm comida quente. O que quer dizer qualidade de vida? É paz interior? Paz interior, então precisa da espiritualidade. É o ingrediente que está faltando. E a gente vê que o mundo, ao mesmo tempo que ele está procurando a paz, existe uma grande busca pela espiritualidade. Estou falando de saúde. Qualidade de vida é de saúde. Com certeza nós temos muito qualidade de vida. Tem que saber se cuidar. A gente, ao mesmo tempo, tem qualidade de vida, tem também o fast food, que não vai ajudar muito. Então tem que saber fazer as escolhas certas. Mas eu não estou falando com 20, 30, eu estou falando com a postergação da vida, de você poder viver sem que você possa usufruir